Boa tarde, quer dizer, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de fé. Mais uma vez nós estamos aqui para poder, meu Pai, estudar, né, a palavra de Deus através das leituras bíblicas. E para aqueles que amam a palavra de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Não importa a sua crença, não importa a sua religião, porque Deus é um só, Jesus é um só, o Espírito é um só, a palavra ela é uma só, certo? Para todos nós. Então a salvação também é para todos nós. Não importa qual a sua crença, qual a sua religião, seja bem-vindo a essa noite de estudo, de reflexão da palavra do Senhor nesse momento agora da nossa vida. Um abraço para todos os pastores no mundo inteiro, Juiz de Fora, Minas Gerais, né? E um abraço especial para todos lá em Moçambique. Os pastores e evangelistas lá em Moçambique. Um abraço para eles, tá? Um abraço para o nosso presbítero, José Luther, lá, que é o dirigente da igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, lá em Moçambique, na África. Ele, os conselheiros e seus membros. Um abraço, um prazer imenso ter vocês aqui. Um prazer imenso estar aqui na página da igreja, né, Ministério Transformador pelo Espírito Santo, com todos os membros que temos nessa página e nos outros grupos que logo após o término da live será colocado lá nos grupos da igreja, aí nas redes sociais. Bem, meus irmãos e meus irmãos, como nós falamos sempre, que se você evangelize com essa palavra, meu Pai, outras pessoas, para alcançar o coração das pessoas, para esvaziar o inferno e encher o céu. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite da palavra de Deus. E para nós começarmos a palavra de Deus, né, nós vamos cantar um louvor, né, que é do programa Tá na Hora, que está começando agora, né? Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor esteja com vocês. Shalom, como a gente diz aqui, né? É tempo de decisão. Levanta a voz em adoração. Deixe para trás toda a solidão. O amor de Deus é a nossa canção. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar. Com os corações em unidade, vamos juntos exaltar o Senhor. O sol já raiou, a luz chegou, e em cada passo ele me amou. Promessas feitas, janelas abertas, é tempo de fé, a vida é certa. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar. Com os corações em unidade, vamos juntos exaltar o Senhor. De joelho ou em pé, te adoramos, Senhor. Em cada verso e melodias, é para ti, Senhor, o nosso louvor. É para ti, Senhor, o nosso louvor. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar. Com os corações em unidade, vamos juntos exaltar o Senhor. Tá na hora, vem, Senhor, em nosso meio, Pai, é seu amor. Deixe o Espírito nos transformar, pois é nele que vamos descansar. Pois é nele que vamos descansar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor de estarmos aqui na sua presença, ligados, meu Pai, no céu, para que possamos refletir na sua palavra e que o Senhor permita que abrimos e que o Espírito Santo nos guie e abra a nossa mente e o nosso coração para receber, meu Pai, a tua palavra,
o estudo de hoje e a reflexão de hoje para a nossa vida. E aonde houver uma opressão, aonde houver umas trevas agora, meu Pai, operando na vida, seja de qualquer pessoa que está vendo esse culto em casa, e vai ver, meu Pai, posteriormente, que o Senhor, através da palavra de hoje, meu Pai, o Senhor age, meu Pai, na vida dessas pessoas, meu Pai, e que o Senhor possa abençoá-las, elas, meu Pai, trazendo paz, saúde, livramento, meu Pai, de todos os males desse mundo, porque não há seta, meu Pai, inflamada, não há o arco aparelhado, não há arma forjada nesse mundo que possa, meu Pai, neste momento, meu Pai, ser lançada, meu Pai, sobre os seus filhos, porque a palavra do Senhor disse, porque o Senhor é o escudo e o broquel, o Senhor, meu Pai, é aquele que nos protege. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, mas não seremos atingidos, porque mesmo que passasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor é conosco, meu Pai. E Senhor, meu Pai, e que nós podemos ser, meu Pai, como José, meu Pai, do Egito, meu Pai, que passou por todas as dificuldades do mundo, meu Pai, e o Senhor o livrou da mão do inimigo todas as vezes, meu Pai, porque ele foi fiel ao Senhor, ele foi justo ao Senhor, meu Pai, e aos seus olhos, meu Pai. Então que nós possamos ser como José, meu Pai, possamos ser como Jó, meu Pai. Ah, meu Pai, íntegro, retos de corações, para receber do alto, meu Pai, agora, neste momento, o livramento, porque nesse momento agora está entrando aí na sua casa o poder de Deus através dessa live, desse culto em casa, através de outras lives, de outros pastores, de outros servos, de outras servas, está entrando agora neste momento, meu Pai, aí no seu lar, na sua casa, na sua vida, meu Pai. Ah, meu Pai, a força de Deus, meu Pai, aquele que está caído vai se levantar, meu Pai, aquele que está abatido, o Senhor vai levantar, meu Pai, porque somente o Senhor é que pode, meu Pai, ir aonde nós não podemos, meu Pai, e o Senhor vai tocando agora, vai tocando ali, meu Pai, naquela doença física, meu Pai, vai tocando naquela doença do coração, vai tocando naquela doença, meu Pai, do estômago, dos rins, no pulmão, meu Pai, vai tocando lá agora nos hospitais, fazendo cura, meu Pai, vai tocando naquele que está agora, meu Pai, prostrado na cama, vai tocando naquele que está aflito, que pensa em se suicidar, vai dando livramento, vai dando libertação, ó Senhor Deus, Pai poderoso. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui, mais uma vez, para estudar a palavra de Deus. E nós vamos agora, meu Pai, neste momento, abrir a palavra de Deus. Nós vamos abrir agora a palavra de Deus no capítulo de Mateus 25. Mateus, e no capítulo 25 de Mateus. Aqui no capítulo 25 de Mateus, né, nós vamos ver aqui agora, neste momento, né, a parábola das virgens. E o tema de hoje é: você estar preparado para a grande festa de Jesus? Você estar preparado para a grande festa de Jesus é o tema de hoje do nosso culto em casa. Você que está chegando agora, uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com você. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, então nós vamos ler aqui na parábola da Virgem. O sermão profético continua na parábola da Virgem, né, que é o sermão profético da montanha. É uma parábola que Jesus contou. E toda parábola tem conotação moral na nossa vida. Nós sabemos disso. Bem, meus irmãos, diz assim o primeiro verso da parábola das 10 virgens. E então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomam as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Aqui nesse primeiro versículo, diz assim para mim e para você:
O tema central aqui é vigiar. As lâmpadas somos nós. Por isso, na palavra de Deus, disse para nós: vigiai e orai, porque não sabemos a hora que o Senhor vem para arrebatar a sua igreja. Nós não sabemos. Então, por isso, nós temos que vigiar e orar, para que possamos enchermos, né, de provisões espirituais celestiais na nossa vida, para que a gente não sejamos pegos de surpresas em nossa vida. E o versículo 20 do capítulo 25 de Mateus, e o versículo 2 diz: e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E 5 loucas. E esse versículo diz para mim e para você desta forma: as nécias, estúpidas, lâmpadas, tochas, cada uma contendo um pavio e espaço para o azeite, geralmente símbolo do Espírito Santo nas Escrituras. Podemos conferir isso, e você confere isso aí na sua casa, Zacarias 4, Isaías 61, versículo 1. Aqui, uma referência à pessoa do Espírito Santo. Na regeneração, Romanos capítulo 8, versículo 9, vocês podem conferir isso aí na casa de vocês, quando vocês forem estudar a palavra de Deus. Todas as 10 tinham exteriormente a mesma aparência, virgens lâmpadas, mesmas ativas, mas 5 não praticavam do Espírito Santo, que nessa ocasião foi concedido a Israel, para que judeus estivessem prontos para a vinda do Messias. Zacarias 12, versículo 10. Bem, meus irmãos, nós sabemos que todos nós que estamos dentro do cristianismo precisamos vigiar, precisamos orar e vigiar. Precisamos encher a nossa botija de azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Nós somos as lâmpadas. O azeite, aqui na parábola, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque nós temos que encher todos os dias a nossa botija com esse azeite, que é a palavra de Deus, para que não falte provisões para nós quando nós estivermos, quando o noivo vier e nos chamar. Mas muitos cristãos hoje em dia não oram e nem vigiam, e não leiam a palavra de Deus. Aquele que é cristão batizado e não lê a palavra de Deus está com a sua botija vazia e o seu pavio apagado. E pode ter certeza que se de repente Deus mandar o seu filho hoje, agora, nesse momento, muitos de nós não vamos estar nas bordas dos cordeiros, porque estão enchendo a sua botija. Hoje em dia, a maioria do cristão não está enchendo a sua botija hoje, não é da palavra de Deus, e sim das coisas do mundo, das coisas que passam, né, no mundo, dando ouvido às coisas do mundo e enchendo as suas botijas desse azeite que é impuro para estarmos nas bordas do cordeiro. Do cordeiro. Então, meus irmãos, se aquele que não tiver preparado, a hora que chegar a hora, não vai entrar nas bordas do cordeiro. Não importa qual a religião que você está, não importa quanto tempo você tem de igreja.
Porque esse negócio, eu tenho 40 anos de igreja. Eu tenho 50 anos de igreja. Isso para Jesus não conta. Isso para Deus não vai contar o tempo que você tem dentro de uma denominação. O que vai contar para Deus é a sua botija cheia de azeite, cheio da palavra do Espírito, cheia da palavra de Deus. Por isso, diz a palavra de Deus, né? Que nós temos que fazer o quê? Meditar na palavra de Deus de manhã e à noite, para que possamos ser uma árvore frutífera à beira do rio e que nossos galhos podendo ser fortes, as folhas viçosas, o fruto bom, para que podemos ter o quê? A salvação. A salvação. Para que podemos ter o quê? A salvação. Sendo fiel no pouco, Deus nos colocará no muito. Que é o quê? A oração e a leitura da palavra. A oração e a leitura da palavra todos os dias na nossa vida. E no versículo, indo para o versículo, 4, e o versículo 5 diz para mim e para vocês: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas e o adormeceram. Mesmo que nós passamos por um sono na nossa cama, que vamos dormir porque o nosso corpo está cansado, nós temos que estar com a nossa botija cheia de azeite. Porque numa madrugada dessa, numa noite dessa, Jesus pode voltar e nos chamar. Mas, o versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Versículo 7. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As lâmpadas. E o versículo 6 e o versículo 7 diz assim para mim e para você: preparam as suas lâmpadas, limparam os pavios, acenderam e ajustaram as chamas. Uma pessoa caminhando pelas ruas do Oriente à noite precisa carregar uma tocha acesa, por isso as virgens se prepararam para se ajuntarem à procissão quando o noivo vinha se aproximando. Quando o noivo vinha se aproximando. Aqui fala meia-noite, mas ele pode vir em qualquer hora, ou do dia, ou da noite. E aquele que às vezes está dormindo, esqueceu de encher a sua botija durante esse período, presta bem atenção, não vai ser reconhecido e não vai entrar na boca dos cordeiros. E sendo que a palavra, ela nos liberta, porque a verdade nos liberta de nós mesmos, para que não caímos no nosso coração enganoso, E ainda buscando aqui no versículo 8, diz para mim e para você assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não sejais casos que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Aqui está dizendo para mim e para você o seguinte: nós somos as lâmpadas. O azeite está aqui para que nós possamos encher as nossas botijas. Está dizendo para nós aqui no versículo 9 diz: mas as prudentes responderam dizendo: não seja um caso que nos falte a nós e vos
ide antes e comprai. Não tem como eu tirar da minha botija que eu enchi, você, meu irmão e minha irmã, e transferir na hora do aperto, na hora da tribulação, para uma outra pessoa. Não tem como. É como se fosse o nosso DNA. Não tem como você tirar o seu DNA para dar para outra pessoa. Não tem como, porque o DNA não é transferível. O azeite que você encheu a sua botija não é transferível para outra pessoa, para a salvação de outra pessoa, porque diz a palavra de Deus, a salvação ela é individual para cada um. Para mim ter a minha salvação, eu tenho que buscar. Você, para ter a sua salvação, você tem que buscar. Não é transferível para outra pessoa. Não importa se é pai, não importa se é mãe, não importa se é filho, se é neto. Não é transferível. Não é transferível. Não se transfere pelo DNA. Então não tem como você pegar. Você que a vida lutou a vida inteira pela sua salvação, na hora chegar e alguém te pedir para que transfira um pouco do seu azeite para encher a lâmpada dela, para entrar nas bordas, não tem como fazer isso. Não tem como. Cada um tem que buscar encher a sua botija com azeite, a palavra de Deus, todos os dias. Vigiai e orai. Orar e vigiar. Porque diz a palavra de Deus, assim, para mim e para você, o versículo 8, né? O versículo 9 diz isso para nós. Veja só o que o versículo 8 diz. Para mim e para você, as nossas lâmpadas estão se apagando, as virgens tolas que não se fornece de azeite, viram seus pavios secos bruxarem por alguns momentos e depois se apagaram. Insistir que tivessem um pouco de azeite, mas não o suficiente. Contradiz o versículo do capítulo 25, do versículo 3. A sua estupidez ficou demonstrada porque não providenciaram nenhum azeite. Meu irmão e minha irmã, se você não começar a providenciar, encher a sua botija, você vai ficar fora das bordas do cordeiro. Vai ficar fora das bordas do cordeiro. É isso que você quer, irmão? É isso que você quer, meu irmão? Então você tem que se libertar das coisas do mundo e começar a providenciar, encher a sua botija de azeite. Você cristão, você cristã, que está dando importância ao mundo, que está dando importância às coisas do mundo, está na hora de você botar o seu pensamento nas coisas espirituais. Está na hora de você ver as coisas espirituais na sua vida e ver se você está enchendo todos os dias a sua botija de azeite. Se você está todos os dias enchendo a sua botija de azeite, se você está orando, se você está vigiando, porque nós não sabemos a hora que o noivo vem. E aí nós vamos para o versículo 9, quando diz para a gente, comprai. A linguagem da parábola, o Espírito Santo é um dom gratuito, mas pode ser descrito por essa metáfora. No capítulo de Isaías 55, versículo 1, podem lá conferir. Cada pessoa deve obter o seu próprio fornecimento. Ou seja, cada pessoa tem que preparar o seu próprio fornecimento e deixar e encher essa botija para ter reservas para o dia da grande tribulação, da grande vinda de Cristo nas nossas vidas, para arrebatar a sua igreja. Então, meu irmão e sua irmã, se liberte agora daquilo que está se afastando de Deus, aquilo que está se afastando das coisas espirituais de Deus. É a Netflix, é o celular, é o computador, é o tablet, é o dinheiro, é as drogas, é o álcool, é a prostituição, é o roubo, a mentira, a matança, a fofoca.
É aquela fofoquinha cristã dentro das igrejas que hoje em dia tem. É falar mal dos irmãos que hoje tem. É você ir de uma forma para a igreja e aqui fora você viver de outra forma. A sua botija está esvaziando. E a hora que chegar, você não vai conseguir entrar pelos portões celestiais. Porque a porta é Jesus. A porta é Jesus. E ele sabe de cada um que está enchendo a sua botija de azeite. E no versículo 10 ao 12 diz assim para mim e para você. E tentando elas indo comprar, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E a gente pode ver aqui no versículo 10 ao 12 diz, enquanto as loucas se foram ao noivo, chegou e a esta começou, a festa começou. Mais tarde, as loucas retornaram, dando-se a entender que não puderam obter nenhum azeite àquela hora. Vós, semelhante a Mateus 7:23, não importam. Cristo rejeita todo o relacionamento com pessoas que apenas professas. Ele rejeita. Professas aqui é toda a pessoa aqui, que significa a palavra professas, significa que toda pessoa que tem fé, mas fé numa religião, fé nas coisas obtidas, fé numa religião, e você põe a sua fé toda naquela religião. Você põe toda a fé naquela religião, toda a fé naquelas coisas daquela religião. E ele disse que o relacionamento, ele rejeita todo o relacionamento com pessoas apenas professas. Então, se você põe fé numa religião achando que ela vai te salvar e não põe a sua fé em Cristo, você está sendo rejeitada e rejeitado por Cristo Jesus. Não importa se você é evangélico, católico, bandista, Allan Kardec, espírita, você está pondo fé na religião? Fé na religião dos homens? Então você vai estar professas. Você está se enganando. Porque você tem que botar a sua justiça em Cristo Jesus. Porque ele é o caminho da salvação. E nós indo aqui em Mateus 7:23, Mateus 7:23 diz para mim e para você assim, ó. Diz assim, e então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você acha que a placa da igreja, onde você está, a religião que você está, vai salvar você e você vai estar na borda do cordeiro, vai estar não. Não vai estar não. Porque você tem que botar a sua fé aonde? Em Cristo. Você tem que buscar o único intercessor, Jesus Cristo. O único Salvador, Jesus Cristo. O único pastor, Jesus Cristo. O único profeta, Jesus Cristo. O único sumo sacerdote verdadeiro,
Jesus Cristo. Nós, homens aqui na terra, temos os títulos eclesiásticos para constar em uma administração. Mas nada disso vai constar na hora da salvação. Vai ser o orar e o vigiar. O orar e o vigiar. E encher a botija da palavra de Deus. Guardar os mandamentos, os estatutos. Esse é o azeite do Espírito Santo. Não vai adiantar. Não vai adiantar. E olha só, indo aqui, ó. Nós vamos aqui no profeta Amós, depois de Joel, no capítulo 8. Amós, no capítulo 8, no versículo do 11. O versículo 11 diz assim para mim e para você: eis que vem dias, disse o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não de fome de pão e nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Versículo 12. E irei errantes, né, de um mar até o outro mar, e de norte até ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samarim, dizendo como é certo viver teu Deus, Otã, como é certo viver o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Então aquele que não se preparar agora, neste momento, encher a sua botija, no dia do Senhor, como diz aqui em Amós, capítulo 8, versículo 11 a 12, diz que vamos de mar a mar, oriente a oriente, e não vamos encontrar a palavra de Deus. Não vamos encontrar mais o Espírito Santo. Então não vai adiantar essa correria de um canto para o outro. E aqueles que, diz no versículo 14, o Deus, o Tan, né? É certo viver o caminho de Berseba. Esse mesmo cairão e não se levantarão mais. Então vocês seguiram outros deuses, achando que aquele caminho ia ser para a salvação. Mas não é a verdade, porque a salvação só está em uma pessoa: Jesus Cristo. Só nele há salvação. Porque só nele, só ele é que pagou na cruz por mim e por você. Nenhum outro homem, nenhum outro Deus, nenhum outro santo, chamado santo aqui na terra, foi crucificado por nós. Nenhum deles. Então, todos aqueles que seguem outros caminhos e não enchem a sua botija de azeite, diz que vamos correr errantes de mar a mar, de norte ao oriente, correrão toda a parte buscando a palavra do Senhor e não acharão mais. Então, meu irmão, ainda dá tempo de vocês se arrepender agora, neste momento, e buscar a face do verdadeiro Salvador, o verdadeiro intercessor, Jesus. Se entregar a Ele. E aqueles que já estão no caminho, tratam de encher as suas botijas de azeite, antes que seja tarde demais. Não adianta você só orar. Não adianta você só fazer obras humanas. Não adianta você fazer caridade. Vamos estudar isso em outra época. Não adianta você fazer caridade, dar esmola, isso, aquilo, outro, fazer aquilo outro, fazer aquilo. Não adianta. Se você não enche a sua botija de azeite, se você não ora, se você não vigia, se você não busca o azeite, que é a palavra, para você se encher a sua botija desse azeite, não adianta. Você não vai entrar nas bordas do Cordeiro. Não adianta você andar de amuleto, com a cruz tamanho de um bonde no peito.
com crucifixos no peito, com um terço no peito. Não adianta. Se você não encher a sua botija de azeite, que é a palavra de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Não vai entrar nas bordas do Cordeiro. Porque a palavra e a parábola é bem clara para mim e para você. Temos que encher a nossa botija de azeite. Como? Vigiar e orar e ler e meditar na palavra todos os dias da nossa vida. E aí sim, vamos ser libertos de nós mesmos e o Espírito Santo vai habitar em cada um de nós. E aí, nós vamos estar caminhando para a salvação. Porque a salvação é para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Porque aquele que morre sem Cristo, já não há mais salvação. Então, antes que chegue o dia do Senhor, como diz Amós 11, capítulo 8, versículo 11, diz isso. A oportunidade é agora. Enquanto Ele está advogando por mim e por você, temos que fazer a nossa parte, porque Jesus está fazendo a dele. Ao Pai Celestial. Não se esqueça. Vigiai, orar e meditar na palavra, dia e de noite. Para que você seja frondoso e para que você esteja preparado com reserva para a noite ou o dia da grande tribulação. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando aqui com o programa Tá Na Hora, com o culto de libertação em casa, né? E que todos vocês possam ter uma boa noite. Que todos vocês possam estar na graça do Senhor. E que cada um reflita na palavra de Deus. E cada um continue vigiando e orando, enchendo a sua botija de azeite, para estarmos todos lá, na bodas do Cordeiro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por estarmos aqui, meu Pai, estudando a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada espiritual, porque o pastor é o Senhor. E a palavra diz lá que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Meu Pai, e nós precisamos muito do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada e não vamos chegar a lugar nenhum. E que o Senhor continue ainda planeando os nossos caminhos, para que sejamos retos e justos junto com o Senhor. Que o Senhor abençoe todos nós, dê livramento, libertação para todos nós nessa noite. E que o Senhor guarde a nossa noite, aonde estiver uma família, aonde estiver um ser humano, aonde estiver um clamando agora, que o Senhor possa ir em ajuda de todos nós, porque nós precisamos de Ti. E é essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, sexta-feira, às 18 horas. Fique em paz e até lá.